César Pereira, boa tarde. Mauro, chance de alguma zebra? Sempre há, né, Vanderlei? Ainda mais com um jogo único, né? Sempre existe uma possibilidade, né? O regulamento é um regulamento bizarro, tanto que pegando aí a pontuação máxima, nem todo mundo se enfrenta, mas tirando aí as campanhas pela pontuação máxima, o primeiro pega o segundo, né? E times com mais pontos ficaram fora, com menos pontos se classificaram. Mas já é assim há algum tempo o Campeonato Paulista. Eu acho que sempre há uma chance de uma surpresa, ainda mais o jogo único, embora o favoritismo seja muito claro aí do Palmeiras, do Red Bull, do Corinthians e do São Paulo. E nesse ranking de zebras, Flávio Prado, quem é que pode, digamos assim, surpreender um desses mandantes? Bom, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, amigos. Eu acho que o São Paulo não é favorito. O São Paulo é pau a pau com o Água Santa. Eles fizeram a mesma campanha, diferença muito pequena de gols. O Rogério colocou um problema, não foi uma crítica, tá, Vanderlei? Mas ele colocou uma situação que o São Paulo vai perder uma grande vantagem pelo fato de jogar no gramado sintético. O São Paulo não está acostumado a jogar em gramado sintético. Então, o Rogério disse que, se consultado, teria escolhido um outro campo. Ele chegou até a citar a Vila Belmiro, mas sabe que é um negócio, né? O São Paulo já vai perder uma grana com relação ao jogo. Tá? O estádio está alugado e muito bem alugado para os shows que vão ter lá. Mas São Paulo teria no Morumbi mais de 60 mil pessoas. No campo do Palmeiras terá por volta de 40 e pouco. Vai perder 20 mil pessoas em termos de venda de ingressos. Então tem esse problema. Não está jogando em casa, um gramado que ele não conhece, e o adversário que é franco atirador e que não jogou menos que o São Paulo em nenhum momento no campeonato. Tanto que tem a mesma pontuação. Então, no meu modo de entender, esse jogo aí é o que pode mais dar zebra. O São Paulo tem um favoritismo muito pequeno, 55 a 45. Os outros jogos eu não acredito em surpresa, nem o São Bernardo com o Palmeiras, nem o Bragantino contra o Botafogo e nem o Corinthians contra o Ituano. Acho até que o do Corinthians deve ser o jogo mais tranquilo de todos. Ô Flávio, você não acha que é um pouco de exagero, talvez, colocar um grande obstáculo, jogar no gramado sintético, que já não é mais nenhuma novidade, faz tempo que isso acontece, já foi implantado. Você não acha que... E outra coisa, o fato da torcida, enfim, tudo isso que você abordou, eu sei que são detalhes, mas será que é realmente um grande grau de preocupação isso para enfrentar o Água Santa? Eu estou respeitando o Água Santa, mas, puxa vida, num jogo decisivo, você acha? Então, Vanderlei, para ficar bem claro, não houve escândalo, tá? Uma coisa meio interna, você sabe que nós temos aqui na nossa redação são paulinos doentes e enfronhados. E bem informados. É quase uma informação de bastidor, mas um bastidor aquele impossível de estar errado, sabe? É verdade, é aquele bastidor que o cara quase dorme lá. Se é que não dorme. E o Rogério teria feito um comentário, não foi nenhuma crítica, nada. Não dá a impressão, nossa, está agitando, não. Disse, olha, nós vamos ter uma dificuldade extra pelo fato de jogar no gramado sintético, uma coisa que nós não estamos acostumados a jogar, já não tem a torcida em gramado sintético. Eu preferiria jogar no gramado normal. Mas não chega a ser um escândalo. Agora, acho sim que, com dois times tão parecidos nesse momento, o nível de jogo, né? Pode ser um fator, sim, para um time que quer se defender mais, para um time que, teoricamente, vai ficar esperando o adversário, pode ajudar um pouquinho, aquela diferença que pode ser crucial para um time tão inseguro como o São Paulo, que se demora para fazer gol, a coisa pega pra caramba para ele, né? Mauro César Pereira, essa final aqui é mais ou menos o sonho de todo o cartola, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, que dirige as suas federações. Que nas fases mais importantes cheguem aqueles que chamam mais atenção, que trazem mais foco, canhão de luz. Aqui em São Paulo, de novo, acontece. E no seu primeiro comentário, você falava sobre o regulamento. Já tinha dado tempo, essa não é novidade, de consertar esse negócio. É difícil entender. O cara que está lá embaixo se classifica, o que está um pouco mais para cima fica fora. Isso daí eu acho que nós temos que falar um pouquinho mais mesmo desse regulamento, que é um regulamento estranho. E o fato da cartolagem final, é isso que eu queria. Exatamente. Vai preparando, porque deu a lógica, né? Os 4 melhores, teoricamente, são os mandantes dessa próxima fase. O mundo ideal teria o Santos também presente, né? O Santos ficou fora, mas... Uma pindaíba, né? Dos times de Série A, né? 4 conseguiram aí a classificação. Aí você tem hoje, assim, uma certa
diversidade dos times pequenos que se classificam, né? Porque tem time de empresário, tem time de prefeitura, há muito tempo time disso, time daquilo. Então surgem assim algumas equipes que não têm muita tradição, mas que agora conseguem ser competitivas, né? Porque tem aí outras maneiras de conseguir montar times mais fortes. Mas assim, a grande questão é o seguinte, é muito jogo para chegar nisso aí, cara. Sim. É muito jogo, jogo para chegar no quê? Chegar meio que no óbvio. Então, assim, se desperdiça muito tempo. Pode dar a mesma semifinal do ano passado, igualzinho. Exato. Palmeiras, Bragantino, São Paulo e Corinthians. Tudo muito previsível e, assim, isso até para a competição é ruim, porque esvazia. A única razão pela qual os campeonatos estaduais têm essa visibilidade ainda é que eles são disputados isoladamente. Não tem Libertadores, a não ser a fase preliminar. Tem concorrência. É um time exato. Copa do Brasil, mas em fase ainda muito inicial, né? Embora o Botafogo quase tenha sido eliminado jogando contra o Sergipe semana passada, né? Mas a tendência é os grandes passarem nessa fase da Copa do Brasil. Eles têm aí uma possibilidade sempre muito, muito grande, que enfrentam times muito pequenos, ou times até com certa tradição e tal, mas uma distância muito grande, né? Técnica, financeira, etc. Então você fica andando, passando no mesmo lugar. O Bruno falou, ainda pode repetir os mesmos confrontos semifinais. Aí isso tira realmente muita graça, né? Agora esse regulamento tem que ser revisto, né? Não é possível, né? Não dá para continuar sendo esse regulamento. Poderia já ser alterado, pensando aí a próxima temporada, não sei, ter estatuto do torcedor, ter que fazer essa alteração antes. Mas eles gostam desse regulamento porque ele oferece essa possibilidade de você encaixar os grandes, ou boa parte deles na parte final do campeonato. Por isso que eu acho que o estadual tem que ser curto, poucas datas, entrariam os times de Série A e os outros ali teriam uma espécie de um ranking, e os menores sem série vão disputar aí uma competição paralela ao longo do ano, fomentada pelas federações, por cada federação estadual. É muita caminhada para chegar no local que a gente já... Mesmo local, você anda, opa, voltamos. É o que está acontecendo. É isso aí. Cabia mesmo um ajuste. Eu tava... O Tarzan, né, Vanderlei? Tem briga e no fim o Tarzan ganha. Eu estava certo com relação ao som do helicóptero, mas o passageiro é que estava... Eu me enganei. O helicóptero trouxe o nosso Pedro Marques. Diga, Pedro. Isso aí, Vanderlei Nogueira. Muito boa tarde a todos. Pois é, o nosso pilhado ainda celebrando o seu aniversário, então a gente segue aqui no bate-pronto. Isso não é um aniversário. Bruno Prado, falando aqui sobre os confrontos do Paulistão, essas quartas de final. Palmeiras chega como favorito, atual campeão paulista. Mas depois do Palmeiras, Bruno, quem chega com força nessa fase eliminatória do Paulistão, Bruno Prado? Eu acho que São Paulo e Corinthians são muito próximos ali, são os dois ali depois do Palmeiras. Como já foi também no ano passado. Ano passado o Palmeiras chegou à final, o Palmeiras fez a melhor campanha também da primeira fase, passou pelas quartas, foi até contra o Ituano, depois passou na semifinal pelo Bragantino, coisa que pode acontecer de novo, como eu falei aqui, os mesmos confrontos do ano passado, e chegou à final e foi campeão. E o São Paulo e o Corinthians se enfrentaram na outra semifinal. O São Paulo passou jogando no Morumbi. E, para mim, isso foi determinante. Se tivesse sido em Itaquera, provavelmente passaria o Corinthians. Então, eu acho que não mudou muito em relação a isso. O time do Corinthians é um time mais técnico, tem jogadores mais habilidosos que o São Paulo, tem jogadores, se pegar individualmente, de melhor qualidade. O São Paulo não tem um jogador como o Renato Augusto, por exemplo. O ataque do Corinthians é bom, com o Yuri Alberto, Roger Guedes. Mas o Corinthians, ele continua com algumas coisas do ano passado. Quando joga em casa é muito forte. O Renato Augusto, ele saiu no primeiro tempo. Será que ele joga? Parece que tá tudo bem. Parece que foi só uma pancada ali. Ele faz diferença pra caramba, né? Parece que tá tudo bem com o Renato. E o São Paulo, mas o Corinthians também, ele continua fora de casa muito mal. Ele ganhou um jogo só fora exatamente contra o São Paulo. E pode acontecer de novo, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Se todo mundo ganhar, vai ser isso aí. Se todos os mandantes ganharem, não vai ser no Morumbi, né? Então, mas o Corinthians fora de casa continua jogando mal, por isso acho que tem um equilíbrio. Eu acho que o São Paulo coletivamente, até por ter mais tempo de trabalho, apesar de ter mudado muito, é um time que consegue encarar o Corinthians, apesar do Corinthians ter mais talentos individuais. Nós estamos aqui falando do Campeonato Paulista, as quartas de final, agora com datas e horários, né? A gente conheceu ontem num congresso técnico virtual lá na Federação Paulista, falando sobre o Palmeiras favorito, mas e depois do Palmeiras, hein, Flávio Prado? Você concorda com o Bruno que esse segundo time, talvez hoje a segunda força, seja o Corinthians, pelo que vem apresentando com o Fernando Lázaro? Ô Pedro, vou te falar com muita sinceridade. Para mim é tão óbvio que o Palmeiras vai ser campeão
que se por acaso ele, por exemplo, tropeça com o São Bernardo, aquelas zebras, acontece no futebol, né? O Palmeiras chuta 10 bolas na trave e perde nos pênaltis, essas coisas assim, eu vou ficar completamente sem palpite. Para mim, o Palmeiras, nós estamos vendo aí quem vai ser o segundo. Eu não consigo, eu acho que o nível do Palmeiras é infinitamente superior aos outros. Ousaria dizer que, se o Palmeiras chegar na final, os outros 2 semifinalistas podiam fazer uma seleção entre eles para tentar jogar com ele e não vai perder. Seja quem for. Eu não consigo ver um segundo time, mas talvez o Corinthians. Mas acho que a diferença é muito grande, ainda mais em 2 jogos. O Palmeiras vai ter que caprichar muito para perder. Acho que o Palmeiras meio que está jogando sozinho, sabe? A diferença é muito grande. O São Paulo, o trabalho é longo, mas o time é fraco. O Corinthians tem até algumas individualidades, mas um trabalho novo. O Palmeiras está aí há 2 anos, voando com toda a tranquilidade do mundo. Eu não consigo ver ninguém para encarar o Palmeiras, ninguém. Talvez um pouquinho, mas assim, uma proporção muito pequena. O Corinthians, mas assim, não consigo imaginar o Palmeiras perdendo o campeonato. Não consigo. Mas a gente também tem que colocar aqui na mesa que, por exemplo, o Campeonato Paulista, o Palmeiras é o atual campeão, participou das últimas 2 finais, e é claro que é um título sempre bem-vindo. Mas para o São Paulo, por exemplo, para o Corinthians, eu acho que seriam títulos assim que mudariam. O Bragantino seria maravilhoso. O patamar ou talvez até a confiança do time no dia a dia. Sem dúvida. Mas né, Pode ser aquela coisa, eu quero, mas eu não pode ser a posso. conquista do ano, né? Aliás, é uma das poucas que eles podem pensar, né? Com todo o respeito. Então, A gente brincou aquela vez com o São Paulo, que ganhou, que parecia a Copa do Mundo pela comemoração. Mas o São Paulo continuou na por fila. aí. Você viu que não mudou nada, né? Fizeram aquela festa toda e continuou. Quando a gente fala o último título do São Paulo foi aquele Campeonato Brasileiro, que não muda nada. Agora, seria uma super festa para os caras e tal. Mas é muito difícil o Palmeiras perder. Muito difícil. Tem que acontecer, como diria o nosso querido Cláudio Karsug, uma clamorosa surpresa. Clamorosa. Porque você Sinceramente, se o Palmeiras for eliminado, não tem palpite. Pode ser qualquer um. Tipo assim, não daria São Paulo, não daria para ser São Paulo e Corinthians na final. Tipo assim, São Paulo e Red Bull. Corinthians e Botafogo. Eu não consigo. Eu acho tudo muito igual. Muito, sabe? Para mim tem o Palmeiras e os outros. O Palmeiras é muito favorito. Se ele ficar fora, realmente vai ser uma grande zebra. Ele tem que repensar. Mas realmente acho que se o Palmeiras ficar fora, é uma boa oportunidade para um pequeno ganhar o campeonato, que fica meio parelho. E se bem que o Corinthians em final é duro de ser batido por um pequeno, né? Mas, enfim, fica aberto para um pequeno ganhar, se o Palmeiras perder. Se o Palmeiras chegar, seja quem for, acho que ele leva. Vanderlei Nogueira, você concorda com o Flávio? Depois do Palmeiras, o título é do Palmeiras e depois do Verdão não dá para apontar um outro candidato ao título, Vanderlei? É a antivisão do fato, né? Olhando, eu também entendo que o Palmeiras é largamente favorito. Sem dúvida. Com relação ao São Paulo e ao Corinthians, eu acho que o que acontece? O Palmeiras, se confirmar o favoritismo, ganha o título, dá aquilo que o Pedro sempre me fala. Poxa, a torcida gosta da volta olímpica lá na arena do Palmeiras. Ei, Palmeiras. Mais de contratação, né, Mauro? Mas Ei, Mauro? Sim. Gosta mais de contratação do que título. Quer ser campeão ou quer um reforço? É pensado às vezes. Sabe por quê? Porque tem chance de ganhar o campeonato mais importante, o Campeonato Brasileiro. Isso é uma verdade. Isso é verdade. Não vai ter terremoto lá se não perder, se não ganhar o Campeonato Paulista. Mas por força, por condições todas que nós já falamos aqui, é o favorito. Aí depois, Corinthians e São Paulo é a chance de dar uma volta olímpica. Porque depois a coisa fica complicada nas outras competições, na minha visão, para o Corinthians e para o São Paulo. Então, pelo menos, a gente brincava muito, né? Pelo menos uma voltinha olímpica. O torcedor tem o sabor de acompanhar. Agora, como o Palmeiras tem uma fartura de títulos, essa observação do Flávio e do Mauro César cabe, né? Não vai acontecer nada, a gente vai ganhar um título maior, mais importante dentro de algumas semanas. Ou pelo menos tem chance de ganhar uma competição mais importante. A volta olímpica seria mais animada dos outros, né, Vanderlei? A volta olímpica dos outros seria mais animada, né? Porque do Palmeiras tá bom, é parece legal, europeu quando ganha mundial, né? Que bacana, nós ganhamos. Agora, se ganha o Sul-Americano, o cara fica não ganha, mas se ganhar, é a mesma coisa. É que nós somos um pouco gelados, mas alguns palmeirenses apaixonados vão passar na Paulista buzinando, com bandeira. Eu acho. E principalmente se for contra rival. Isso sempre tem um temperinho.
né? Dá um clima legal. Além da gozação. Da zoeira no dia seguinte, né? Pô, não tem jeito, vocês não ganham. É, assim, ganhar uma final. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.